Nós descemos até o texto e tivemos ocasião de ler com cuidado e seguir passo a passo o texto. Entramos no Malebolge e vimos as duas primeiras valas, duas primeiras círculos, bolsas, os rufiões, sedutores, por um lado, e depois vimos os aduladores, a adulação. E vimos como Dante aqui, nessas nessas 10 bolsas concêntricas e descendo, como um anfiteatro grego macabro, sei lá como dizer, a estrutura da antissociedade. Nós vimos um pouquinho quais são os vínculos normais da sociedade, fundados na autoridade e na obra de misericórdia. Aqui, ou quem tem autoridade se inclina. O médico que me atendia hoje me dizia: puxa vida, eu me sinto muito impressionado de saber e com o que eu sei poder ajudar o que está sentindo dor. Pois é exatamente essa a ideia da autoridade. A autoridade é um saber que é capaz de se inclinar sobre o ignorante, e a autoridade é capaz de levantar o que está embaixo. De fato, essa é a própria estrutura da sociedade em todos os níveis, familiar. Em francês, educar, a ação de um pai para educar um filho se diz élever un enfant. Educar, formar, transmitir o saber, em francês se diz levantar, élever. Isso vem do grego. Na Grécia, em Esparta, quando nascia uma criança, tinha-se o costume entre os espartanos de pegar a criança e colocar aos pés do pai, logo depois do nascimento. Se o pai desse as costas e fosse embora, é sinal de que ele não aceitava o trabalho de levantar aquele filho. Não reconhecia, não era seu. Mas se ele o reconhecesse, ele se inclinava até o chão, tomava a criança e pegava a criança nos braços, em sinal de que eu aceito o peso e o trabalho de levantar essa criança da ignorância à sabedoria. O vínculo, então, o poder vem associado como o meio pelo qual o que sabe pode realizar a sua obra. Aqui a gente tem, por um lado, em lugar da sabedoria como fundamento da sociedade, aqui é a fraude, no lugar da antissociedade. De fato, o mundo moderno quis substituir a sabedoria pela esperteza. Pela astúcia. É a palavra exata que traduz o mundo moderno. E as relações todas da sociedade, da antissociedade, são viciadas por essa fraude, por essa astúcia, por esse querer
dispor da circunstância contra a verdade. As duas, a vala terceira é a vala dos simoníacos. Quem sabe dizer o que é um simoníaco? Agora vamos fazer a prova, se eu consigo não escrever. Ele não tirou tanto como eu queria. E agora? Perfeito. Quem sabe me dizer o que é um simoníaco? É um adjetivo substantivado. A venda de bens espirituais. Isso de orações. Como? Venda de orações. As bulas, não, que vendiam antigamente as bulas. Explique um pouquinho melhor. Eu acho que a definição é essa, mas é difícil precisar bem o que são esses bens espirituais. Venda de sacramentos, Sim. cargos na igreja também se inclui como simonia. Sim. Hoje estavam vendendo, o pastor lá, pegar um cálice, virar um copinho, venha beber, eu quero purifica, pensei que era hoje. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês vão pedir uma intenção de missa, padre, eu só podia celebrar uma missa pela minha mãe que está doente, posso? Tome aqui a espórtula. Tanto, tem R$20, R$25. Isso é simonia? Só se você não rezar a missa, talvez. Aí é roubo. Também? Mas Isso está dentro do costume. Então é um costume simoníaco. É preciso entender exatamente o que isso significa. A palavra simoníaco vem de Simão, como começa o canto, ó Simon Mago, o miseri seguati, che le cose di Dio, che di bontate Dio ne se response, a voi rapaci per oro e per argento, avolterate. Há uma tentação no sentido exatamente oposto da simonia, que é querer chegou a ser uma heresia também dos Fraticelli, de uma igreja a tal ponto espiritual, a tal ponto antimaterial, que não é mais humana. É quase negar a encarnação de Nosso Senhor. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Há um aspecto humano. Nosso Senhor, Ele mesmo, quando institui a igreja, institui os sacramentos, faz os sacramentos que são o que há de mais espiritual, submetido à matéria. Cada sacramento tem matéria e forma. Então, há uma tentação muito grande de dizer que o espiritual não pode ir junto com o material. E normalmente a acusação que se faz é de simonia. É querer... Então, vamos tentar entender exatamente o que é a simonia e entender o erro oposto no qual o Dante cai um pouquinho. Ele cai justamente porque ele só põe os papas aqui nesse canto. Ele é do partido do imperador, contra o Papa. Mas vamos com calma. Simão o Mago era um bruxo na época dos apóstolos que tinha... onde que era, padre? Onde que ele estava? Samaria. A Samaria é uma região dos judeus
da Palestina, só que é um lugar que tinha sido, os judeus tinham sido deportados durante a primeira deportação à Babilônia, e teve uma invasão de pagãos, então teve uma grande mistura entre judeus e pagãos. Então a Palestina tinha as duas regiões, a região do norte, que era a Galileia, realmente judia, a Samaria, que já não consideravam como judeus, e a Jerusalém, a Judéia, parte do sul. Mas os samaritanos se acreditavam judeus e, no entanto, havia uma grande confusão. E, na época dos apóstolos, que começam a pregar por toda parte, se encontram com um mago que tinha, ao que parece, grandes poderes e algo assim meio satânico de verdade, que tinha mais ou menos submetido uma região ao seu poder. E São Pedro, principalmente, começa a pregar ali naquela região, se convertem todos, inclusive o mago, que se arrepende, se converte. E ele, Nosso Senhor, no começo da igreja, fazia com que a maioria dos sacramentos tivesse uma expressão milagrosa. Por exemplo, era muito comum algum milagre nos primeiros batismos ou nas crismas, as grandes conversões, como um marco para ajudar a credibilidade, ao menos nesse começo. E Simão Mago ficou muito impressionado de ver os milagres que São Pedro e São João faziam. E uma das coisas, um dos milagres muito comuns, é que os que eram recém-batizados conseguiam falar em línguas que eles não conheciam, e Simão diz: puxa vida, São Pedro põe a mão, pá, acontece alguma coisa extraordinária. Essa é uma mágica boa, tá forte, que eu não conhecia. E vai dizer para São Pedro: quanto que o senhor quer de dinheiro para que eu também tenha esse poder seu? Quem eu puser a mão, pá, eu consigo o que eu quiser. São Pedro faz uma grande ameaça aí para ele, dizendo que o teu dinheiro seja para a tua perdição, que porque mediste as coisas sagradas pelo teu dinheiro, e lhe dá o castigo que ele merece e manda que ele faça penitência. Parece que era meio brutinho o Simão, porque ele diz: não, por favor, reze para que não aconteça isso que você está me dizendo. Ué, mas é ele que acabou de lhe dar o castigo, como é que ele vai rezar? O fato é que se conta depois na história, que não está nos Atos dos Apóstolos, que Simão Mago se volta à prática da bruxaria e se lança como um grande inimigo dos apóstolos ali naquela região, e há uma morte assim, uma coisa bem espetacular, terrível. Desde aí se chama simoníaco aquele que vende o próprio sagrado. Quando eu perguntei, por exemplo, quando a gente pede uma missa e paga a espórtula, o que é isso? Há uma relação entre o pároco e os seus fiéis, de paternidade. Quando um fiel pede uma missa, o padre está obrigado em justiça a rezar pelos seus fiéis, mas ele exclui todos os outros fiéis naquela missa para rezar só por esta intenção.
Então, há um costume de que naquele dia em que o padre reza só por aquele fiel dê uma ajuda com que o padre possa viver naquele dia. É a ajuda, de fato, a espórtula se mede pelo que o que uma pessoa honrada se gasta num dia normal de trabalho, o que uma pessoa de um trabalho honrado recebe num dia de trabalho. É como uma relação, como um conferencista que vem dar uma conferência, ou aqui já nós estamos em outro plano, por exemplo, um artista, um pianista que vem tocar, e a gente paga o que? A arte dele, a gente paga não tem como, eu pago os gastos dele, a vida dele, cada um tem mais ou menos gastos. A arte não tem como medir o valor. Agora, pense em um caso. Uma vez, lá no Chile, um casal entrou lá no priorado. Padre, queríamos que o senhor abençoasse as nossas alianças. Ah, pois não, vocês vão se casar? Não, nós vamos viver junto, mas não queremos casar. Assim eu não posso benzer. Não, mas é porque a gente não pode casar, porque cada um dos dois já estava casado. Ele deixou sua mulher, eu deixei meu marido e nos juntamos, mas a gente queria que o senhor abençoasse. Eu poderia até abençoar, mas Deus não abençoa. Eu posso até fazer o gesto, e se eu fizer, ai de mim, mas é vão, é vazio, porque Deus não abençoa este ato. Padre, eu não estou lhe pedindo que julgue nada, que faça, eu só estou lhe pedindo que abençoe. Pois é, não posso? Quanto que o senhor quer? Aí nós chegamos no ato simoníaco. Eu cobraria um ato divino que eu não posso dar, que eu não tenho direito a dar, porque é indigno, porque não corresponde, porque seria um sacrilégio, e no entanto eu faço porque me é dado dinheiro. Aí sim eu estou rebaixando o sagrado ao preço do dinheiro. Se falou dos cargos também. Às vezes essas coisas são muito difíceis, né? Porque o fulano só colocou conhecidos dele nos cargos, ele tem uma possibilidade e não só pôs conhecidos dele. Pois é, pode ser que seja um salafrário, mas pode ser que ele esteja buscando as pessoas que ele conhece competentes. Agora, se ele põe num cargo eclesiástico, no caso, do qual as almas vão depender, uma pessoa indigna, que ele sabe que não pode estar ali, e no entanto ele põe, ou para agradar, ou por dinheiro, isso é simonia. Ele colocou um conhecido dele. Bom, a pergunta é, era ou não era digno? Era ou não era competente? Era ou não digno daquele cargo? A simonia então mas o Dante, ele chega a tal ponto que ele diz que a grande razão dos males foi o fato de Constantino ter dado a Roma, aos papas, de ter unido o temporal ao espiritual, de ter feito essa relação de quanto mal foi mãe, ó Constantino, não a tua conversão, mas a tua oferenda que tornou rico o trono papal. Pois é, ele está propondo que não haja relação do espiritual com o material, a tal ponto que o material também não tenha relação com o espiritual.
Esse aqui é, como nós dizíamos no começo do curso, o princípio do liberalismo. A separação absoluta entre o espiritual e o temporal. Mas voltando aqui ao texto, eles entram nessa vala. Os simoníacos, como eles trocaram por ouro o sagrado, eles são enterrados boca abaixo, então, em busca do ouro que está na terra. Ele está diz o comentador aqui, tiveram em suas mãos as coisas sagradas e só viram nelas o proveito terreno que podiam tirar do seu comércio. Está aqui, né? Agora, eles mesmos estão obrigados a pôr os olhos na terra. Fizeram deuses aos metais que a terra esconde no seu seio, por isso devem enfiar os seus corpos na profundidade da terra. Quiseram levar suas bolsas vendendo a Deus, e por isso eles mesmos estão como embolsados na terra. Então, ele entra ali e vê uma figura que sofria mais que as outras, e ele vai atrás para saber quem que é, e o que estava ali enterrado diz: ah, chegaste então, Bonifácio, chegaste para me suceder. Era o Papa anterior no inferno, esperando o Papa seguinte, porque o Papa seguinte ia empurrar ele para baixo e ocupar o lugar para cima. Os que estavam com as pernas para cima tinham os pés queimados constantemente, e um ia enterrando o outro como um prego empurra o outro assim para baixo, e uma fila de papas, e diz que o seguinte também vai vir para empurrar. É verdade, e aqui é necessário dizer que na época do Renascimento nós tivemos uma longa lista de papas corruptos materialmente, homens sensuais, homens curiosamente de boa doutrina. É curioso isso. Não há afirmações erradas, não há podia até se dizer um milagre isso, porque no meio de uma corrupção moral tão grande como foram os papas do Renascimento, que a doutrina não tenha se corrompido, mas há um longo período de uma decadência muito terrível, e há certamente fatos de simonia, mas ele põe especialmente ao Papa Bonifácio, porque o Papa Bonifácio foi o que pôs exatamente, foi a última grande bula em que falou sobre a relação da Igreja e do Estado, e põe exatamente os princípios contrários do que o Dante está defendendo. A bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, Unam Sancta, é a que fala da doutrina das duas espadas. É a última grande afirmação diante dos reis que eles deveriam, que o governo deles deve estar submetido à verdade e à verdade revelada, que a autoridade deles, o saber deles não é algo absoluto, que eles não estão por cima de tudo, que há uma verdade por cima deles e que eles devem se submeter. É a última grande afirmação.
O seguinte, é uma pena passar tão rápido, é uma delicadeza o texto, apesar de que a gente sente neste canto um rancorzinho, a gente sente um rançozinho. A vala seguinte, a quarta vala, é a dos adivinhos, Por que é pecado a adivinhação? Por que está errado? A gente não faz previsão? Previsão do tempo. A previsão é adivinhação. É uma previsão. É uma visão anterior. Pois é. Se eu posso querer prever as coisas assim... Profecia também. Ah? Profecia também, quando se faz. Vamos complicar mais o assunto. Deus mesmo nos faz profecias. Bom, o futuro pertence a Deus. Começar. Agora, Em que sentido? Como assim? o conhecimento do futuro. Sim, mas as profecias estão falando do futuro. Sim, revelados por Deus, né? Sim. Então querer saber o futuro em si não está mal, ou está? Se é Deus que revela, não. Quanto à previsão do tempo, você não chega, Se for não chega a ser. também não é mal, acho. Ah? Se for, por exemplo, observando fatos, assim, esses fatos estão apontando para que aconteça isso. É um mero Um cálculo. prognóstico? É, um mero cálculo. Os... uma precaução, nesse caso. A previsão da medida de precaução. É mais. Aristóteles dá como um dos passos da prudência a previsão. E diz que não pode haver ato virtuoso sem previsão. Então, onde que está o grande mal da adivinhação? Bom, que é superstição, né? É quando induz alguma coisa, uma pessoa tenta prever o futuro induzindo uma coisa errada, talvez. Como assim superstição? Explique um pouco melhor. Então, o que você está me dizendo é que querer saber o futuro em si não está mal, o problema é só o meio, é isso? Ó, vou me comprometer. Pois é, exatamente, todo mundo morre de medo de se comprometer dizendo, depois vai vir o que... E então? Bom, superstição é atribuir algo natural, algo natural e real, uma característica sobrenatural. Então, fazer uma adivinhação, sei lá, imaginar de números ou de posição dos astros, é um exemplo de adivinhação que é superstição. Bom. Eu, conhecimento por autoridade, fiquei pensando assim, refletindo sobre a cenagem. A gente tem um conhecimento por autoridade, essa autoridade realmente vê aquilo ali. Sim. E o adivinho não, ele, quer dizer, não se tem segurança daquilo que ele realmente tem acesso. Pois é. Logo, o conhecimento não é... É ainda mais grave que isso, porque normalmente o adivinho, o que ele se propõe é saber com o conhecimento do demônio. Ele invoca o demônio e, de fato, um adivinho, ele se propõe, mesmo olhando as estrelas, olhando os astros, ele diz, os espíritos, eles estão vendo e eu vou saber deles o que eles estão vendo. Há um saber do futuro que é como é que se diz?
falta a palavra, como é que se diz? Quando a gente está... um estudioso que vê a situação política e vê para que lado que a coisa está caminhando. As conjecturas. É possível fazer conjecturas, é possível considerar e querer adiantar-se. Eu posso, desde as coisas menores às coisas maiores, eu posso ter mais ou menos grau de certeza nessas. Teve um barulho como de um carro. Mas outra coisa é, o problema da adivinhação é, em primeiro lugar, recorrer ao demônio. Porque o sujeito vai assim, não é o demônio, são as cartas que dizem. Sim. Ah, sim, muito bem, mas você está dizendo que esta carta de papel, este papel está lhe dizendo? É o papel ou tem algo atrás do papel? Figura. Não sei, você vê a borra do café e daqui a 6 meses você vai casar. Sim. Qual é o pó do café em si que tem o poder de dizer? Ou O desenho que fez aí. então, a primeira coisa é esse recurso ao demônio, mais ou menos explícito, mais ou menos implícito. Os casos variam muito. O segundo grande problema, e aí já é não tanto no modo, mas no próprio querer saber o futuro, é querer não depender das circunstâncias, não depender da providência de Deus. Certamente a nossa prudência deve buscar, e um pai de família que... Eu conheci já um pai de família assim, não, mas e a comida dos seus filhos? Deus proverá. Que isso, meu amigo? Você tem que trabalhar, juntar dinheiro, ir no supermercado. Você acha que Deus vai vir com uma bandejinha servir seus filhos? Você tem que trabalhar. Não, isso é faltar confiança. Não. E o verde e o proveito. Agora, outra coisa é, depois de colocar tudo que a prudência pode, tudo que as circunstâncias normais nos dão e que nós podemos prever e considerar, mesmo com tudo isso, nós estamos constantemente nas mãos de Deus. Constantemente a nossa vida é frágil. Como, né? Eu caí e quebrei o braço. Podia ter quebrado o pescoço. Num instante. O Dickens, que gosta muito disso, porque na vida dele aconteceu isso. De um instante para o outro, muda completamente a situação do qual a pessoa está assim exteriormente. Era pobre, miserável, no instante seguinte é rico, milionário. Aí depois acontece que ele é o responsável e depois ele é dependente. Essa fragilidade com que nós podemos governar a nossa própria vida é a que quem recorre a um adivinho não quer se submeter, não quer suportar essa fragilidade, né? É muito interessante o conto de Machado de Assis, A Cartomante. A gente percebe essa angústia dos dois, né? Ao recorrer à cartomante, a necessidade. A cartomante ali, provavelmente ela não tinha nenhum contato com o diabo, a gente via sem vergonha dela, a facilidade com que ela sabia aproveitar da circunstância. Mas ela abusava da credulidade deles e eles recorriam a um poder
não humano. O Dante coloca aos adivinhos com a cabeça virada para trás. Assim, o corpo normal, só que a cabeça olhando para lá. Então, eles têm que andar de costas com a cabeça para lá. É exatamente o castigo daquele que não quis se dispor a seguir o caminho normal das coisas. Aquele que recusou a circunstância normal. Tentaram usurpar o poder divino de conhecer o futuro livre. Eles devem ficar olhando para trás. E eles acrescentam, os adivinhos, se acrescenta uma espécie de simonia aqui, porque eles, além disso, além do erro da adivinhação, eles querem ganhar dinheiro com isso. Eles querem aqui o Dante põe a adivinha, a maga Manto, que foi de onde veio o nome da cidade de Mantua, onde nasceu o Virgílio. Então, é a ocasião para que o Virgílio fale da cidade dele. Quinta vala, número 5. Aqui é muito difícil o nome. Não sei como pôr em português. Aqui ele põe traficante, trapaceiros. Em espanhol, o meu comentador aqui põe um nome de uso medieval, um barateiro. Alguém que vende cargos públicos. Político, padre. Não precisa mais, só não precisa mais especificação. Não sei se alguém tem alguma tradução melhor aí, eu não sei que nome pôr. Podia ser barateadores, se a gente fosse colocar. Barateador se usa? Pode ser um pouco. Concussionários aqui, mas... Como? Concussionários. Concussionários? Concussionários. De concussão. De concursado. Sem erro. Aqui há um paralelo muito interessante que o Dante faz entre o simoníaco e o barateador. O simoníaco é o que vende o sagrado. O traficante de carros públicos é aquele que vende o bem público. Do qual depende o bem espiritual. Pensem um pouco. Eu sou um pai de família que tenho a minha filha e ela quer se casar com um rapaz honrado, virtuoso, bom católico, um menino trabalhador, mas sem muitos meios. E eu sei de outro admirador da minha filha, que é um filhinho de papai, bem sem vergonha, só que com muito dinheiro, com tudo pronto, com tudo. E eu forço a mão para que minha filha se case com o que tem dinheiro. Pense um pouco se minha filha não vai estar numa situação perigosa para a sua alma. Não só humanamente falando, é um horror. Pense nos meus netos, nos filhos.
eles vão ter os vícios, os desastres do pai, eles vão ter a deformação humana do pai, dos pais, porque eu vendi a minha filha num casamento por dinheiro. É algo assim a venda de um cargo público. A relação numa sociedade, o problema é que a gente não sabe o que é uma sociedade de verdade. A gente vê esse subproduto de subproduto no qual nós vivemos, que não é uma sociedade. Mas numa sociedade normal, qualquer cargo de importância, qualquer cargo que exige uma autoridade maior, todos os que lhe estão submetidos dependem, em certo modo, dele, materialmente e espiritualmente. Um reitor de universidade, se ele for um homem virtuoso, se ele for um homem honrado e sábio, e souber dispor das coisas, ele pode transformar a universidade num lugar onde a sabedoria floresça. Se ele for sem vergonha, ele vai transformar a universidade numa casa de hipocrisia. E os alunos dependem dele. Vão sair homens virtuosos, honrados, e portanto a sua vida espiritual também depende disso, dependendo daquele cargo. Vender um cargo é vender as almas que dependem daquele cargo. Há algo grave contra Deus na venda de um cargo. O problema é que, modernamente, as relações numa sociedade não são mais relações de autoridade verdadeira. Então, o que o prefeito faça ou não faça, a gente quer os superiores nossos, que normalmente deveriam ser homens de autoridade, na verdade são só administradores. A gente não vive numa sociedade mais, a gente vive num supermercado, onde se administram as coisas. Não há mais relação humana de obediência, de mando, de exercício verdadeiro de autoridade. Não há nem exercício de autoridade, nem obediência. Porque se nós tivéssemos um São Luís, rei de França, que viesse ser presidente do Brasil, a gente mandava. Vinha assim uma manifestação na UNE lá e basta. E acabou, ninguém suporta. Ninguém vai suportar. Ah, não. Aqui há um aspecto sagrado nesta corrupção. São os que se enriqueceram traficando cargos públicos. Na Idade Média, recebiam este nome quantos ocultamente falsificavam ou tergiversavam documentos públicos. Aquele que usa da coisa pública para bem próprio. Representa na vida civil o que os simoníacos para as coisas religiosas. Agora, eles que atuaram escondidamente devem viver submetidos e ocultos debaixo do peixe. Como é que se diz? Piche. Eles estão cobertos de piche. Porque tudo é engraçado, porque nós estamos tão acostumados com isso. Essa deformação da sociedade é algo tão comum, por mais que nós não queiramos. A gente não entende a gravidade da coisa, mas se acostumou com o fato. Para nós, a gravidade é só aquele que quis roubar dinheiro. O mal que se realiza com aquilo, a professora que trabalhava na Federal lá do Rio, ela dizia que mudava o governo, saía o governo,
fundava a reitoria da universidade, mas quem realizava realmente a vida da universidade eram os professores, havia uma certa estabilidade na universidade e que se mantinha apesar da mobilidade da vida política. Isso faz alguns anos atrás, o primeiro governo do PT lá no Brasil, entraram na universidade e aí sim, trocaram todos os cargos. De um instante para outro, a universidade foi invadida por homens incompetentes que ocuparam lugares. Se me permitem um caso familiar, um primo que ocupava um cargo muito importante, ele era presidente da Petrobras. A Petrobras tem duas partes, a nacional e a internacional, ou a externa. Ele era presidente da Petrobras Externacional. E quando começou o governo PT, o primeiro mandato do Lula, ele foi chamado e mandaram que ele criasse uma comissão, um secretariado para a propaganda, não sei como chamar isso, publicidade. Ele falou, não precisa, porque há já um órgão de publicidade da Petrobras que funciona muito bem e sobra, é mais do que suficiente para o que nós usamos. Ele foi tirado do cargo, ele foi exonerado, presidente, para que ver, foi tirado do cargo, colocaram outro lá, e não deu 15 dias, estava fundada a secretaria de não sei o que, onde não fazia falta eu acho que foram 70, 80 pessoas que foram colocadas ali. A gente fica indignado só com o dinheiro que é roubado. Sim, é grave. Mas o grave é justamente que não há mais bem comum, não há mais exercício de autoridade, não há mais homens acima. E a tal ponto a gente está acostumado que nunca a gente acredita no que nos dizem. É esse piche que cobre toda a coisa pública, a vida social moderna. O governo diz, tal coisa. A gente diz, qual será a verdadeira intenção deles? Aí tem coisa. Nunca a gente acredita. A gente sabe que o que está dizendo é só uma bela frase. Então, o Dante põe esses homens cobertos de piche. Eles quiseram viver ocultos e para se apoderar do dinheiro contra o bem das almas. Pois bem, eles vão viver ocultos eternamente. Sexta vala. Aqui o Dante faz um gracejo no final. O demônio dá um sinal de que eles podem passar para outra vala com um pum. E o tradutor aqui fica com vergonha de traduzir e faz um eufemismo assim, para não falar disso. Canto 22. Sexta vala. Os hipócritas.
antes de ver das figuras mais teatrais, das imagens mais teatrais que o Dante põe em todo o inferno, é a procissão dos hipócritas. Antes de chegar ao canto aqui, o que é a hipocrisia? Aqui também é uma coisa muito importante a gente conseguir chegar a uma definição exata, porque é o grande a grande acusação moderna. Não, deixa eu ver outro modo de anunciar a frase. O pior pecado para o mundo moderno é a hipocrisia. Para o pensamento moderno, o pior que pode existir é a hipocrisia. E, no entanto, é, de certo modo, o que no qual se vive o mundo moderno é a hipocrisia. É quase como um castigo o Dickens, por exemplo. Dickens não é um pensador, não é um filósofo, é um artista, é um escritor. E ele descreve essa era vitoriana e ele, como ele não é mais um medieval, ele põe como a grande virtude a sinceridade e o máximo do vício a hipocrisia. Mas a sinceridade não basta. É possível que a gente seja sincero e errado. Eu posso estar sinceramente errado. É como um relógio. A sinceridade é um elemento necessário, interno, mas não basta. A sinceridade é como um relógio que funciona perfeitamente. Só que se ele não está de acordo com o sol exterior, concreto, verdadeiro, ele não me dá a hora. Ah não, mas é a sua hora. Ele é verdadeiro consigo mesmo. É o grande... meu Deus. Às vezes tem dia que está pior, que sai menos, que eu tenho menos palavras. Os conselhos que no Hamlet, o mordomo do palácio da Dinamarca, como é que chamava? Que dá o conselho para o filho dele antes de viajar. São famosos esses conselhos e todo mundo diz: oh, que belíssimos conselhos. São conselhos, assim, é terrivelmente grave. A essência dos conselhos do... Como é que ele chama? Polônio, exatamente. A essência dos conselhos do Polônio para o filho dele é: be true with thyself. Seja verdadeiro consigo mesmo. Não importa se é verdadeiro, se é real ou não, se você seja consigo mesmo. Essa é a essência do mundo moderno. E, portanto, não ser verdadeiro consigo mesmo é o que define o hipócrita. Então é o máximo, porque para o mundo moderno não há verdade. Não há nada objetivo e concreto. Os filósofos modernos cortam a relação da inteligência com a realidade. Se a realidade eu não sei, só há o que eu penso. Então, a verdade o que é? O que eu penso. Então eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Esse é o máximo de verdade que eu posso encontrar, que eu posso lançar. Os hipócritas, então, são, de certo modo, para o mundo moderno, o mais
que há de mais grave. Mas Nosso Senhor, quando ele se enfrenta aos fariseus, é a grande acusação que ele faz aos fariseus: hipócritas, sepulcros branqueados. O que é um sepulcro branqueado? É um sepulcro, uma tumba pintada de branco por fora e por dentro tem um corpo podre, apodrecido. Nosso Senhor chama aos fariseus sepulcros branqueados, hipócritas. Porque para Nosso Senhor diz, eles perderam a verdade, e não só perderam a verdade, mas perderam até mesmo a honestidade. Nosso Senhor dá na hipocrisia, não como o mundo moderno, um corte com a realidade, mas um sinal da última caída, do último passo. Um relógio, para funcionar, ele precisa que funcione bem interiormente e que esteja ajustado com um gradient. Com o sol. Se ele não está ajustado com o sol, é um problema sério. Isso é possível consertar. Se nem sequer internamente ele funciona, aí já acabou. Aí nós chegamos na deformação final, última. Então, para nós, a hipocrisia vem marcar e mostrar não o pecado essencial contra si mesmo, mas o último grau de putrefação de um homem diante da realidade. Ele perdeu a realidade e perdeu a honestidade consigo mesmo. E a imagem que o Dante usa, eles vêm em procissão, girando lentamente, vestidos com grandes capas. Na verdade, eles não estão vestidos, eles estão oprimidos, aplastados por capas de chumbo, que significam todo o vício deles, o chumbo feio. Só que do lado de fora é ouro belíssimo, e aquela imagem é o que vai pesar neles eternamente. Eles vão ser castigados com a própria imagem que eles se apresentaram ao mundo. Eles quiseram se vangloriar com uma imagem falsa, e aqui o Dante põe a imagem de um homem humilde, inclinado com a cabeça para baixo e que chora diante das... Então, ele será assim eternamente. Ele terá o castigo de ser oprimido pela sua própria deformação. É muito impressionante a descrição desse cortejo dos hipócritas. E aqui eles encontram aos fariseus, justamente. Anás e Caifás e todo o Sinédrio, que estão crucificados no chão. É uma coisa horrorosa. Bom, é uma pena sempre, mas a gente tem que parar por aqui. Ele põe muitos frades também aqui, muitos religiosos. Né? A hipocrisia é corruptio optimi pessimus. Corruptio optimi pessimus. A corrupção do mais alto é o que tem de mais baixo. Então ele põe a figura, né, dos religiosos, dos frades, que foram colocados, é o estado de vida mais perfeito, o estado de vida religioso, os votos religiosos, a vida austera, monástica, e eles se recobrem dessa aparência de vida tão alta, e no entanto
não respondem a essa vida interiormente, a esses frades. E tanto mais alto eles são colocados, quanto mais baixo eles caem. Há um momento, mas aí isso é na oitava vala, que a dos maus conselheiros, que tem um frade franciscano que morre, e que São Francisco vai buscá-lo para levar para o céu, e Lúcifer diz: ah, não, esse é meu. E aí tem um diálogo entre os dois que nós vamos ler com mais calma, mas vamos deixar aqui. Eu não sei se tinha alguma pergunta, uma dúvida. Tayo, você tem que preparar a pergunta durante a conferência. Vocês têm que... Pergunta uma instituição. Você poderia dizer que os simoníacos, eles adulteram o valor? Como? Os simoníacos, eles adulteram o valor das coisas sagradas? Das coisas sagradas e das coisas materiais. Há uma profanação de tudo. Os simoníacos, eles põem na balança o sagrado e vendem sem nenhum escrúpulo o que, no caso que eu lhes contei, eu poderia ter vendido um falso casamento. Eu considero o valor do sacramento e digo: quanto que vale para mim? Me dá R$100 aí. É o que eu estimo, o quanto vale eu vender essa. Há também o pecado da simonia. Além do ato em si contra Deus, há o ato contra o próximo, do escândalo. O que quer dizer escândalo? Escândalo, em latim, é uma pedra de tropeço. Quando a gente está andando e que tem uma pedra que me faz tropeçar, que me faz cair. Isso, em latim, se chamava escândalo. Então, um escândalo é um fato que faz com que outros caiam. Que alguém vendo uma pessoa importante, se ele faz, eu também posso fazer. Peraí, é um mau exemplo que empurra os outros a fazerem também. A simonia, de certo modo, é um escândalo gravíssimo, porque empurra. Se na mão do próprio ministro sagrado o sacramento não vale nada, ou vale tanto de dinheiro, o que aquele que é inferior e que devia aprender dele o quanto vale um sacramento, a grandeza divina de um sacramento, por exemplo, ele é empurrado a menosprezar, dar em menos preço o sacramento. É um pecado terrível também contra o próximo. Empurra o próximo, empurra o mais frágil a cair no meu mesmo pecado. A simonia é um dos pecados mais horrendos, assim, em religião. Um adivinhador que consegue ver ou prever o futuro, ele sabe que ele está fazendo isso através da ajuda do demônio? Às vezes sim, às vezes não. E se ele não sabe? Muito inocente não pode ser, né? Porque... Agora, há não sei, por exemplo, crer em que o futuro não é livre, em que as pessoas não têm liberdade
dos seus atos. E que os astros, por exemplo, governam as nossas vidas. Então eu vou estudar os astros para saber o que vai me acontecer. Aí sim, não há um aspecto demoníaco, há só esse pecado de Curiosidade. sim, de não querer depender de Deus, de ter sempre em minhas mãos a minha própria vida. Então, o aspecto de satanismo, de recurso ao demônio, nem sempre é tão claro assim. É verdade. Mas também não é tão raro assim. Qualquer colégiozinho aí faz o jogo do copo. Invoca um demônio e o copo anda de verdade. Você acham que é o quê? Assim, não, sei lá o que é. Diferencial. Isso não tem colégio no Brasil inteiro que não aconteça uma sessão de invocação do demônio e aí se faz a invocação do demônio, dá todo mundo as mãos, põe as letras e se pergunta: tem alguém aí? É o copo se mexe. Sim. Então agora vamos fazer de quem que ela gosta. E as suas coisas entram numa conversa com o demônio por coisas torpes, idiotas, e vendem a alma por conhecer as coisas mais. Mas é prática comum em todo lado. As pessoas sabem. Se você viu o copo andando. Não, mas será que elas Eu sei porque na turma onde eu estudava fizeram. Eu não fiz. Eu não fiz, mas eu sou. Eu sei porque no dia seguinte estavam todos em pânico, num estado. E uma das moças veio me pedir se eu tinha uma oração para São Miguel Arcanjo. Eu falei: agora, né? Sim, claro, toma uma coisa de modo a la ligeira, como dizem em espanhol, assim, sem se importar. Mas é realmente grave. E o copo anda mesmo? Pois é, anda. Eu só vi em filmes. Pois é. Que horror. Tá, e as cartomantes, então, que eu quis dizer que... É possível que tenha uma intervenção do demônio, é possível que seja só sem vergonhice dela. Que ela está fazendo comércio às custas do demônio. E o demônio nunca vem. Por que uma pessoa, as cartomantes nunca se dão bem? O pai se mata, o filho nasce. Deixa. Bom.